Bom dia, amados irmãos e irmãs. Se você começou o seu dia no automático, sem perceber o que estava sentindo, apenas levantando e já pensando em tudo o que precisa fazer, eu quero te pedir algo agora. Pare por um instante. Não continue no ritmo que o mundo tenta impor logo nas primeiras horas do dia, porque existe algo acontecendo dentro de você, neste exato momento, que pode definir completamente como você vai viver as próximas horas. Talvez sua mente já esteja cheia de pensamentos que começaram antes mesmo de você sair da cama. Pensamentos sobre problemas que ainda nem aconteceram. Preocupações com coisas que você ainda não resolveu. Uma sensação de pressão que parece surgir do nada, mas que já começa a ocupar espaço dentro de você. E sem perceber, o seu dia já começou sendo conduzido por isso, pela pressa, pela ansiedade, pela necessidade de resolver tudo ao mesmo tempo. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que o dia não começa quando você levanta. O dia começa quando você decide quem vai controlar sua mente. Se são os seus pensamentos acelerados, se são as circunstâncias externas, ou se é Deus. E essa decisão acontece antes de qualquer ação, antes de qualquer escolha prática, antes de qualquer movimento, ela acontece dentro de você. Agora, neste exato momento, porque você pode continuar como estava, seguindo no automático, deixando a ansiedade ocupar espaço, permitindo que o medo influencie suas decisões, ou você pode fazer algo diferente. Você pode assumir o controle espiritual do seu dia. Você pode alinhar sua mente antes que o mundo tente bagunçar tudo. Você pode decidir que hoje não será apenas mais um dia comum. Hoje será um dia guiado. Hoje será um dia consciente. Hoje será um dia onde você não reage. Você escolhe. Porque quando você começa o dia sem direção, qualquer situação tem o poder de te desestabilizar. Uma palavra pode te irritar. Um problema pode parecer maior do que realmente é. Uma dificuldade pode tirar sua paz rapidamente. Mas quando você começa o dia com Deus, algo muda. Dentro de você, sua mente desacelera, seu coração encontra equilíbrio, sua forma de enxergar as coisas se transforma. Você continua enfrentando desafios, mas não se perde dentro deles. Você continua lidando com situações difíceis, mas não é dominado por elas. Porque agora você não está sozinho, agora você está alinhado, agora você está preparado, agora você está fortalecido. E tudo isso começa com uma decisão simples: parar, respirar e se conectar com Deus antes de qualquer outra coisa. O que você vai fazer? Agora não é apenas assistir a um vídeo. Você está prestes a redefinir a forma como o seu dia será vivido, e isso pode mudar mais do que você imagina. Agora eu quero que você preste atenção em algo que talvez ninguém tenha dito para você hoje. Como você realmente está por dentro. Não a resposta automática, não aquilo que você mostraria para alguém, mas aquilo que está acontecendo dentro da sua mente neste exato momento. Porque a verdade é que mesmo no silêncio, muita coisa já começou a acontecer aí. Dentro, talvez você tenha acordado e em poucos segundos sua mente já começou a acelerar. Pensamentos surgiram sem você chamar. Lembranças vieram sem aviso, preocupações começaram a ocupar espaço, e quando você percebeu, já estava envolvido em um fluxo de pensamentos que parece não parar. Você começa a pensar no que precisa resolver, depois pensa no que pode dar errado, depois lembra de algo que não saiu como esperado, depois tenta imaginar como consertar tudo, e sem perceber, você já está carregando peso antes mesmo de viver o dia. Talvez exista algo específico ocupando sua mente, uma decisão que você precisa tomar, uma situação que ainda não se resolveu, uma pressão no trabalho, uma dificuldade financeira, um conflito interno que você não consegue explicar, ou talvez seja algo mais profundo, um cansaço que não passa, uma sensação de estar sempre tentando acompanhar tudo.
uma mente que nunca desacelera completamente. E isso vai consumindo sua energia, vai tirando sua clareza, vai afetando sua forma de pensar. E o mais desafiador é que ninguém vê isso. Por fora você continua funcionando, você responde mensagens, você conversa, você trabalha, você segue sua rotina, mas por dentro existe uma batalha constante. Pensamentos que não param, dúvidas que aparecem sem aviso, medos que tentam crescer de forma silenciosa. E aos poucos, isso vai criando um estado interno de tensão. Você fica mais reativo, mais cansado, mais sensível às situações. E qualquer coisa pequena começa a parecer maior do que realmente é. Mas existe algo que você precisa entender agora. Você não está sozinho nisso. E mais do que isso, Deus não apenas vê o que você está passando. Ele entende, Ele conhece cada detalhe da sua mente, cada pensamento que você não compartilha, cada preocupação que você guarda, cada medo que você tenta controlar. Ele sabe onde está o peso, Ele sabe onde está a pressão. Ele sabe onde você está tentando ser forte, mesmo estando cansado. E neste momento, Ele não está te cobrando. Ele não está exigindo perfeição. Ele não está esperando que você resolva tudo sozinho. Ele está te convidando para algo completamente diferente. Ele está te chamando para parar, para não continuar nesse ciclo automático, para não deixar sua mente te dominar logo no início do dia. Ele está te chamando para entregar, porque grande parte desse peso não vem apenas das situações, vem da tentativa de controlar tudo, vem da necessidade de ter respostas imediatas, vem da pressão interna de querer resolver tudo de uma vez. E isso cria um ciclo que se repete. Você pensa demais, se preocupa demais, tenta prever demais, e isso só aumenta a ansiedade. Mas agora você está consciente, agora você percebe o que está acontecendo. Agora você tem uma escolha. Você pode continuar nesse ciclo, ou pode interromper isso agora. Pode decidir não alimentar esses pensamentos, pode decidir não começar o dia carregando esse peso. Pode decidir entregar aquilo que você não consegue resolver neste momento. E quando você faz isso, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração se acalma, sua percepção começa a se organizar e aquilo que parecia pesado começa a perder força. Não porque desapareceu, mas porque você não está mais carregando sozinho. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vive, não apenas hoje, mas todos os seus dias. E o mais curioso é que essa verdade é simples, mas quase ninguém para enxergar isso com clareza. O problema não está no seu dia. O problema não está nas situações que você enfrenta. O problema não está nem mesmo nas dificuldades que aparecem. O verdadeiro problema começa quando você tenta viver tudo isso sem direção, quando você acorda e já entra no modo automático, quando sua mente começa a correr sem controle, quando você reage antes de pensar, quando você tenta resolver tudo ao mesmo tempo, quando você assume um peso que não foi feito para você carregar, porque existe algo que precisa ficar muito claro dentro de você. Nem tudo está sob o seu controle. E tentar controlar tudo gera um desgaste silencioso. Você começa a pensar demais, você começa a antecipar cenários, você começa a imaginar problemas que ainda nem existem. Você começa a se preparar para situações que talvez nunca aconteçam, e isso cria um estado constante de tensão. Sua mente não descansa, seu corpo sente, seu emocional se desgasta e, sem perceber, você já começa o dia cansado. Mas existe um caminho completamente diferente, um caminho que não elimina os desafios, mas muda a forma como você enfrenta cada um deles. Esse caminho se chama direção. Quando você tem direção, você não precisa correr. Quando você tem direção, você não precisa reagir a tudo. Quando você tem direção, você sabe onde colocar sua energia. E é
Exatamente isso que Deus oferece: direção. Não uma vida sem problemas, mas uma vida conduzida. Não um caminho sem dificuldades, mas um caminho guiado. E existe uma diferença enorme entre viver tentando controlar tudo e viver sendo guiado. Quando você tenta controlar tudo, você vive em alerta, você vive em tensão. Você vive tentando prever cada passo, mas quando você permite que Deus guie, você vive com mais calma, você vive com mais clareza, você vive com mais equilíbrio, porque agora você não precisa carregar tudo sozinho. Você faz a sua parte, mas entende que existe algo maior conduzindo aquilo que você não consegue ver. E isso muda completamente a forma como você começa o seu dia. Ao invés de acordar e já entrar em um estado de pressão, você acorda e se posiciona. Ao invés de reagir ao que vem pela frente, você se prepara por dentro. Ao invés de ser dominado pelos pensamentos, você escolhe quem conduz a sua mente. E essa escolha acontece agora, neste momento. Antes de qualquer ação, antes de qualquer decisão prática, antes de qualquer movimento externo, você decide quem está à frente, se são suas preocupações, se é a ansiedade, se são os medos ou se é Deus. E quando você decide colocar Deus à frente, algo muda dentro de você, sua mente desacelera, seu coração se fortalece, sua visão se organiza. E aquilo que antes parecia confuso começa a fazer mais sentido, não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. E isso traz paz, isso traz clareza, isso traz força. Hoje, você não precisa viver no modo sobrevivência. Hoje você pode viver no modo direção. Hoje você pode sair do automático e entrar no controle espiritual da sua vida. E isso começa agora. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você faça algo diferente do que normalmente faz ao assistir um vídeo. Não apenas escute, participe. Porque este momento não é sobre informação, é sobre transformação. E para que isso aconteça, você precisa estar presente de verdade. Não apenas com o corpo, mas com a mente, com a atenção, com a intenção. Então, por alguns instantes, desacelere. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas suavize o seu olhar. Diminua o ritmo interno. Agora, respire de forma inconsciente. Inspire lentamente pelo nariz. Sinta o ar entrando. Segure por um breve momento e solte devagar pela boca. Perceba o seu corpo. Perceba a tensão começando a sair. Vamos fazer isso mais uma vez. Inspire com calma, sem pressa, sem esforço, e solte lentamente, como se estivesse liberando o peso acumulado dentro de você. Agora permita que sua respiração encontre um ritmo mais tranquilo, sem forçar, sem controlar demais, apenas natural. Enquanto você respira, observe seus pensamentos, não lute contra eles. Não tente bloquear. Apenas observe como alguém que assiste algo passar, sem se apegar, sem entrar, sem reagir. E aos poucos você vai perceber algo acontecendo. A mente começa a desacelerar. O excesso de pensamento começa a perder força, o ruído interno começa a diminuir. E dentro desse espaço que se abre, algo novo pode entrar. Agora traga sua atenção para este momento. Não para o que já aconteceu, não para o que ainda vai acontecer, apenas para o agora. Existe um silêncio aqui, mesmo que ao seu redor haja barulho. Dentro de você existe um espaço que pode ser acessado, e é nesse espaço que Deus fala, não com pressa, não com confusão, mas com clareza, com paz, com direção. Talvez você não esteja acostumado a parar assim, talvez sua rotina seja acelerada, talvez sua mente esteja sempre ocupada, mas é exatamente por isso que esse momento é tão poderoso, porque aqui você interrompe o padrão, aqui você quebra o automático, aqui você cria um espaço onde sua mente não está sendo dominada, mas está sendo alinhada. Agora, lentamente, direcione sua atenção para Deus.
sem palavras difíceis, sem formalidade, apenas com sinceridade, como alguém que reconhece que precisa, como alguém que está disposto a confiar, como alguém que decidiu não continuar carregando tudo sozinho. Sinta esse momento, permita que ele seja real, permita que ele seja profundo, permita que ele seja verdadeiro. Porque Deus está aqui, Ele não está distante, Ele não está ocupado demais, Ele está presente e Ele está atento a você, neste exato instante. Agora sua mente está mais calma, seu coração está mais aberto, seu interior está mais preparado. E isso muda completamente o que vem a seguir, porque agora você não está apenas ouvindo uma oração, você está pronto para viver uma experiência com Deus. E quando isso acontece, não é apenas o momento que muda, é o seu dia inteiro. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com um coração sincero, sem tentar esconder aquilo que o Senhor já conhece, sem tentar parecer forte quando muitas vezes, por dentro eu estou cansado, eu me apresento como estou, com meus pensamentos, com minhas preocupações, com minhas dúvidas, com tudo aquilo que tem ocupado espaço dentro de mim. E antes de qualquer pedido, eu quero reconhecer algo essencial. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença para viver este dia com equilíbrio. Eu preciso da Tua direção para tomar decisões corretas. Eu preciso da Tua paz para não ser dominado pela ansiedade. Eu preciso da Tua força para continuar mesmo quando tudo parece difícil, Pai. Neste momento eu começo entregando aquilo que está pesado dentro de mim, entregando aquilo que eu não consigo resolver sozinho, entregando aquilo que tem tirado minha paz. Eu entrego minhas preocupações, eu entrego meus medos, eu entrego minhas inseguranças, eu entrego minhas ansiedades, eu entrego cada pensamento que insiste em me enfraquecer, eu entrego cada situação que ainda não tem resposta, eu entrego cada problema que parece maior do que eu. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei controlar tudo, tentei prever tudo, tentei resolver tudo do meu jeito, e isso só me trouxe desgaste, isso só aumentou a pressão dentro de mim. Mas hoje eu escolho fazer diferente. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho soltar o controle. Hoje eu escolho descansar em Ti. Pai, guarda a minha mente. Protege meus pensamentos. Não permita que a ansiedade domine meu interior. Não permita que o medo cresça dentro de mim. Afasta toda a confusão. Afasta todo o excesso de pensamento. Afasta tudo aquilo que não vem de Ti. Coloca paz dentro de mim. Uma paz verdadeira. Uma paz constante. Uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias tentam mudar. Fortalece o meu coração. Quando o cansaço vier, me sustenta. Quando a pressão aumentar, me equilibra. Quando o medo surgir, me lembra que o Senhor está comigo. Quando a dúvida aparecer, me dá clareza, me dá força para continuar. Me dá disciplina para não desistir, me dá coragem para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Senhor, vai à minha frente neste dia, mostra o caminho certo. Endireita aquilo que está confuso, abre portas que fazem parte do Teu propósito, fecha portas que poderiam me prejudicar, me dá discernimento para tomar decisões, me ensina a agir no tempo certo, me ajuda a não ser impulsivo, me ajuda a não reagir no momento errado, que eu saiba onde colocar minha energia, que eu saiba onde focar minha atenção, Pai. Abençoa tudo o que eu fizer hoje, abençoa meu trabalho, abençoa minhas decisões, abençoa minhas palavras, que tudo tenha direção, que tudo tenha propósito, que nada seja em vão. Se houver desafios, me prepara antes deles chegarem. Se houver oportunidades, me posiciona para reconhecê-las. Se houver dificuldades, me fortalece para enfrentá-las. Senhor, protege a minha vida, livra-me de todo mal, de todo perigo invisível, de toda armadilha, de toda intenção.
negativa. Coloca a tua proteção sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Guarda aqueles que eu amo. Que nenhum mal tenha acesso hoje, que nenhuma palavra negativa tenha força sobre mim, que nenhuma situação me desestabilize. Pai, que eu não viva apenas reagindo ao dia, mas que eu conduza cada momento com consciência, com equilíbrio, com fé. Que eu me lembre de Ti em cada decisão, que eu reconheça a Tua presença em cada detalhe, que eu caminhe com a certeza de que não estou sozinho. E acima de tudo, Senhor, que este dia tenha propósito, que não seja apenas mais um dia comum, mas um dia guiado, um dia alinhado, um dia onde eu cresço, um dia onde eu aprendo, um dia onde eu me aproximo mais de Ti. Eu entrego este dia completamente em Tuas mãos, sem reservas, sem medo, sem tentar retomar o controle. Eu entrego de verdade e escolho confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Amém. Agora, não diga nada, não peça nada, não pense em nada específico, apenas permaneça. Depois de tudo o que foi entregue, depois de tudo o que foi declarado, depois de tudo o que foi colocado diante de Deus, existe algo que muitas pessoas ignoram: o silêncio. Porque a maioria das pessoas fala com Deus, mas poucas permanecem para sentir, poucas permanecem para ouvir. Poucas permanecem para simplesmente estar. E é exatamente aqui que algo diferente acontece. Este não é um vazio. Este é um espaço onde sua mente não está sendo pressionada. Um espaço onde seus pensamentos não estão te dominando. Um espaço onde você não precisa resolver nada, apenas existir. Permaneça nesse momento, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar preencher o silêncio. Deixe que ele te envolva. Se vier algum pensamento, não lute contra ele. Apenas deixe passar, como se você estivesse observando de longe, sem se apegar, sem se envolver. Aos poucos, você vai perceber algo acontecendo dentro de você. Sua respiração se torna mais leve. Seu coração desacelera. Sua mente encontra um tipo de descanso que normalmente não encontra. E dentro desse descanso, existe algo maior acontecendo, mesmo que você não perceba claramente, mesmo que você não sinta algo imediato. Algo está sendo ajustado, algo está sendo alinhado, algo está sendo fortalecido dentro de você. Porque Deus não age apenas quando você fala, Ele age também quando você confia. Ele age quando você entrega. Ele age quando você para de tentar controlar tudo e permite que Ele conduza. Este momento de silêncio não é ausência, é presença. Presença de paz, presença de cuidado, presença de direção. Agora continue respirando com calma, sem pressa, sem esforço. Sinta esse momento. Permaneça nele, como alguém que não precisa correr, como alguém que não precisa provar nada, como alguém que decidiu confiar. Se você quiser, apenas em pensamento, diga: eu confio, sem repetir várias vezes, sem esforço, apenas uma vez, com verdade, e deixe essa confiança ocupar espaço dentro de você. Agora, aos poucos, comece a perceber novamente o ambiente ao seu redor, mas sem perder essa calma, sem perder essa presença, sem perder essa conexão. Porque o que você construiu aqui, você pode levar com você para o restante do seu dia. Esse estado de paz não precisa ficar apenas neste momento. Ele pode acompanhar você nas suas decisões, nas suas ações, nas suas reações. E isso muda completamente a forma como você vive. Permaneça firme nesse silêncio interno, mesmo quando o mundo lá fora estiver barulhento. Porque quem aprende a encontrar paz dentro não é facilmente abalado pelo que acontece fora. Agora, depois de tudo o que você fez até aqui, depois de parar, depois de respirar, depois de entregar, depois de confiar, existe algo que precisa acontecer. Você precisa se posicionar, porque não basta apenas sentir paz neste momento. É necessário levar essa paz para o seu dia. E isso acontece através da forma como você decide pensar a partir de agora.
Então, com consciência, com intenção e com firmeza, comece a declarar dentro de você: hoje será um dia diferente. Não porque tudo estará perfeito, mas porque você não será o mesmo diante das situações. Hoje eu não serei dominado pelo medo, mesmo que ele tente aparecer, mesmo que pensamentos tentem me enfraquecer, eu não vou permitir que ele assuma o controle. Hoje eu não serei guiado pela ansiedade, eu não vou viver antecipando problemas, eu não vou carregar aquilo que ainda não aconteceu, eu não vou gastar energia com cenários que não existem. Hoje eu não serei paralisado pela dúvida, mesmo que eu não tenha todas as respostas, mesmo que eu não entenda tudo, eu escolho continuar, eu escolho confiar, eu escolho avançar. Hoje eu caminho com fé, não uma fé baseada em emoção, mas uma fé baseada em decisão. A decisão de confiar mesmo sem ver, a decisão de seguir mesmo sem entender tudo, a decisão de acreditar que Deus está no controle. Hoje eu permaneço firme, mesmo que situações tentem me desestabilizar, mesmo que pressões apareçam, mesmo que desafios surjam. Eu não vou me perder, eu não vou me deixar levar pelo caos. Eu permaneço firme, porque eu sei em quem estou. Eu confiando. Hoje eu sigo com direção. Eu não vou reagir a tudo, eu não vou me envolver com tudo, eu não vou permitir que qualquer situação roube minha paz. Eu escolho onde colocar minha atenção, eu escolho onde colocar minha energia, eu escolho como responder. Deus está à minha frente, preparando caminhos que eu ainda não consigo ver, organizando situações que eu ainda não entendo, movendo detalhes que estão fora do meu alcance. Mesmo quando eu não percebo, Ele está agindo. Hoje, portas certas vão se abrir e eu estarei atento para reconhecê-las. Hoje respostas vão surgir e eu estarei preparado para recebê-las. Hoje forças serão renovadas e eu não vou desistir no meio do caminho. Hoje aquilo que parecia confuso começará a fazer mais sentido, porque minha mente não está mais dominada, minha mente está alinhada. Hoje eu não vivo no automático, eu vivo com consciência. Hoje eu não sigo pressionado, eu sigo direcionado. Hoje eu não estou sozinho, Deus está comigo. E isso muda tudo. Agora que sua mente está mais calma, seu coração mais firme e sua fé mais posicionada, existe algo essencial que você precisa levar com você ao longo do dia, porque não é apenas sobre começar bem, é sobre continuar bem. E para isso, você precisa enxergar a realidade de forma diferente. A maioria das pessoas vive reagindo ao que acontece. Elas não escolhem, elas reagem, elas não filtram, elas absorvem tudo. Elas não param para analisar. Elas apenas respondem no impulso. E isso cria um ciclo perigoso. Qualquer problema vira pressão. Qualquer dificuldade vira peso, qualquer situação vira algo maior do que realmente é. Mas existe uma forma mais inteligente de viver, uma forma mais consciente, uma forma mais forte. E ela começa com um princípio simples. Nem tudo o que parece urgente merece a sua atenção. O urgente grita, o urgente pressiona, o urgente cria uma sensação de necessidade imediata. Mas nem tudo que grita é importante. Nem tudo que pressiona precisa ser respondido. Nem tudo que aparece merece sua energia. Quando você não tem esse discernimento, você passa o dia inteiro reagindo, resolvendo coisas que não eram prioridade, se desgastando com situações desnecessárias, gastando energia onde não deveria. E no final do dia, o cansaço vem. Mas não é apenas um cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço emocional. É a sensação de ter feito muito, mas sem direção. Agora pense diferente. O importante não grita, o importante constrói, o importante direciona, o importante exige atenção consciente. Quando você começa,
O dia com Deus. Você desenvolve essa capacidade de discernimento. Você começa a perceber o que realmente importa. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Você começa a decidir onde colocar sua energia. Você começa a não se envolver com tudo. E isso muda completamente sua experiência ao longo do dia. O mundo tenta acelerar você. Ele cria uma sensação constante de urgência. Ele faz você sentir que está sempre atrasado. Ele faz você acreditar que precisa resolver tudo agora. Mas Deus não trabalha na pressa. Deus trabalha com propósito. E propósito exige calma. Propósito exige clareza. Propósito exige posicionamento. Quando você vive com propósito, você não corre sem direção. Você não reage sem pensar. Você não se perde em qualquer situação. Você age com intenção. Você decide com consciência. Você vive com equilíbrio. Hoje, você terá várias oportunidades de voltar ao padrão antigo, pensar demais, se preocupar sem necessidade, responder impulsivamente, se deixar levar pela pressão. Mas agora você está consciente. Agora você tem clareza. Agora você tem escolha, e isso muda tudo. Escolha proteger sua paz. Escolha não absorver tudo. Escolha não reagir a tudo. Escolha manter sua mente firme, mesmo quando o ambiente ao seu redor tentar te desestabilizar. Porque quem tem direção interna não é facilmente abalado pelo caos externo. Permaneça firme, permaneça em paz, permaneça alinhado. E você vai perceber algo poderoso acontecendo. Seu dia não será mais conduzido pelas circunstâncias. Seu dia será conduzido pelo seu posicionamento. Isso muda absolutamente tudo. Agora que você chegou até aqui, existe algo importante que precisa ser consolidado dentro de você. Porque não basta apenas ouvir tudo isso. Não basta apenas sentir algo neste momento. O mais importante é o que você vai carregar daqui para frente. O dia vai continuar acontecendo, situações vão surgir, pessoas vão interagir com você, decisões vão precisar ser tomadas. E em cada um desses momentos você vai ser testado, não com grandes provas, mas com pequenas escolhas. A forma como você responde, a forma como você reage, a forma como você interpreta o que acontece, e é exatamente aí que tudo o que você viveu aqui se torna essencial, porque você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Agora existe consciência, agora existe clareza, agora existe direção, e isso muda a forma como você enxerga tudo. Nem tudo que parece urgente realmente merece sua atenção. Nem tudo que gera pressão precisa ser respondido imediatamente. Nem tudo que tenta te tirar do eixo merece ser alimentado. O mundo vai continuar tentando acelerar você. Vai continuar tentando te puxar para reações automáticas. Vai continuar tentando ocupar sua mente com excesso de informação. Mas agora você sabe algo que muitos ignoram. Você não precisa viver no automático. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa carregar tudo. Você pode escolher. Escolher onde colocar sua atenção, escolher onde colocar sua energia, escolher como responder, escolher como viver. E essa escolha muda completamente a forma como você experimenta o seu dia. Quando você começa o dia com Deus, você não apenas recebe paz, você aprende a sustentar essa paz. Mesmo quando o ambiente muda, mesmo quando surgem desafios, mesmo quando as coisas não saem como esperado, porque a paz verdadeira não depende das circunstâncias, ela depende da posição interna. E quando sua posição está alinhada, nada externo consegue te desestabilizar facilmente. Hoje, você saiu de um lugar de automático e entrou em um lugar de consciência. Hoje, você saiu da reação e entrou na direção. Hoje, você saiu do peso desorganizado e entrou na paz estruturada. E isso não termina aqui. Isso continua ao longo do seu dia. Cada decisão será uma oportunidade de permanecer firme. Cada pensamento será uma oportunidade de se alinhar novamente.
Cada situação será um teste silencioso da sua direção. Mas você não está sozinho nisso. Deus está com você. Antes de você chegar, antes de você decidir, antes de você agir, Ele já está preparando o caminho. E mesmo quando você não percebe, Ele continua conduzindo. Agora, leve isso com você não como uma emoção momentânea, mas como uma verdade que guia suas atitudes. Permaneça firme, permaneça consciente, permaneça em paz. E você vai perceber algo extraordinário acontecendo. O seu dia muda, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de caminhar nele. Agora chegamos ao final deste momento, mas isso não é um encerramento comum, porque o que aconteceu aqui não foi apenas conteúdo, foi uma decisão interna, uma mudança de postura, um alinhamento silencioso entre você e Deus, e isso precisa continuar além deste vídeo. Por isso, agora, o mais importante não é o que você ouviu, mas o que você vai fazer com isso, porque tudo o que você sentiu aqui pode se perder, se não for levado para a prática. E a prática começa com algo simples, com uma decisão consciente. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu que precisava exatamente dessas palavras, se algo dentro de você se acalmou, se sua mente encontrou um pouco de clareza, se seu coração sentiu paz, então não ignore isso. Não trate como apenas mais um vídeo assistido. Transforme isso em um posicionamento real. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: entrego meu dia a Deus. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está declarando. Você está confirmando uma decisão interna. Você está assumindo um compromisso de consciência. E isso fortalece aquilo que você acabou de viver. Além disso, você também pode estar alcançando outras pessoas. Pessoas que estão passando por momentos difíceis. Pessoas que acordaram hoje sobrecarregadas. Pessoas que precisam de uma palavra como essa. E talvez, através do seu comentário, alguém encontre paz também. Agora, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Pessoas que talvez estejam exatamente onde você estava antes de assistir. Pessoas que precisam de direção. Pessoas que precisam de calma. Pessoas que precisam de Deus neste momento. Se inscreva no canal, porque aqui não é apenas conteúdo. Aqui é um espaço de recomeço diário, um espaço de alinhamento, um espaço onde sua mente é fortalecida e sua fé é renovada. E compartilhe este vídeo com alguém. Alguém que você sabe que está precisando de paz. Alguém que está sobrecarregado. Alguém que precisa desacelerar. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar o rumo do dia de alguém. E você pode ser esse ponto de mudança. Agora leve tudo isso com você. Não apenas como algo que você ouviu, mas como algo que você viveu. Permaneça firme ao longo do dia. Quando pensamentos vierem, lembre-se do que você decidiu aqui. Quando pressões aparecerem, lembre-se da paz que você sentiu aqui. Quando o mundo tentar te acelerar, lembre-se da direção que você recebeu aqui. E, acima de tudo, não esqueça disso. Você não está sozinho, Deus está com você, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Antes mesmo de você perceber, Ele já está cuidando de tudo. E que o seu dia seja guiado, protegido e cheio de paz. Amém.